Vejam o que acontece aqui. O texto diz assim: viu-a Siquém. Há uma ironia aqui. Eu já apontei essa ironia para vocês. Não apontei? Já apontei. Diná saiu para ver. Mas ela foi vista. Não esperavam por esse lado, hein? O jovem não espera por essa contraparte. O jovem sai para ver, mas não sabe que ele também é o alvo. Não sabe que, na verdade, ele é o alvo. Ele sai para ver, mas ele é visto. E o que aconteceu com Diná foi isso. Viu-a Siquém. E vejam, aqui é uma descrição de Siquém. Ele era um homem de status. Diz assim: ele era filho do heveu Amor. Aqui, o nome de seu pai, Amor. O texto fala que Amor era príncipe daquela terra. É interessante porque o texto fala no versículo 19 que eles eram pessoas muito honradas. Vejam o versículo 19. Não tardou o jovem em fazer isso, aqui falando sobre Siquém, porque amava a filha de Jacó. Era lindo o sentimento dele. E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Notem, esse moço era um moço de boa fama. Não era um traficante. Não era um bandido. Ela não conheceu esse moço na porta da cadeia ou dentro de uma cadeia, não. Vendendo drogas, não. O texto fala que ele era um homem honrado. Vocês vão dizer, mas ele estuprou a menina. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas notem, o texto fala, o próprio texto diz, que ele era o mais honrado da casa de seu pai. Ele tinha um status social elevado. Ele era filho de um príncipe, sendo um príncipe também. E ele era muito respeitado pelas pessoas da cidade, porque era tido como um homem honrado. No versículo 20, nós aprendemos que eles foram, Amor e seu filho Siquém, foram à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. E os homens da cidade deram ouvidos a eles. Por quê? Porque eram pessoas respeitadas. Eram pessoas muito respeitadas. Por isso os homens da cidade deram ouvidos a eles. O texto diz que Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, viu Diná e, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. O que aconteceu aqui? Bem, os comentaristas estão divididos. Alguns entendem que a linguagem presente aqui é uma linguagem muito forte. O texto diz, tomando-a, é o primeiro verbo que aparece aqui. Depois, a possuiu, é o segundo verbo que aparece aqui. E o terceiro verbo, a humilhou. Juntando esses três verbos, com toda a força que eles têm, a ideia é a seguinte: Diná foi violentamente estuprada. Desculpem a redundância, mas Diná foi estuprada. Era uma menina, 12 ou 13 anos. Esse príncipe a tomou e a forçou. E a agarrou e a forçou e, usando de violência, teve relações com ela contra a sua vontade. Essa é uma visão muito comum. Mas há comentaristas que entendem que isso não aconteceu. Há comentaristas que entendem, fazendo uma análise dos vocábulos usados aqui, e fazendo uma análise dos vocábulos que são usados em situações de estupro no Antigo Testamento, entendem que, na verdade, ele sim a desrespeitou, que ele sim a humilhou, que ele sim a violou. Mas ele não usou de violência. Ele a violou, mas não usou de violência. Não havendo um estupro, mas sim ele se aproveitou da menina sem usar da força, sem usar da violência. O versículo 2 tem algo a nos dizer acerca da ética sexual. Especialmente quando o texto fala, e assim a humilhou. O autor bíblico tem um conceito específico sobre relações fora do casamento. O autor bíblico, especialmente no Pentateuco, o autor bíblico entende que um moço que tem relações com uma moça, fora do casamento, mesmo sendo consensual, esse moço humilha essa moça. Não importa se ele a ama ou não, como aconteceu com
Se quem aqui? Isso não importa. Qualquer moço que tem relações com uma moça que não é sua esposa, que não é casada com ele ainda, não importa os seus sentimentos. A linguagem bíblica, inspirada por Deus, mostra, e há outros textos que eu vou mostrar para os irmãos, que esse homem humilha essa moça.